Pai do Senhor, irmãos vontade de ter nos assentar. Louvamos a Deus mais esta vez, estamos aqui na sua presença, onde vamos e estamos juntos, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. Fui pego de surpresa, mas não estou preparado. Foi o Eliel que me ensinou assim. Mas, irmãos, é uma bênção poder falar. Para mim não existe prazer maior do que pregar a palavra do Senhor, falar do Senhor. Hoje, o último dia da festividade dos nossos queridos irmãos, dos varões. Quero parabenizar o Marcelo pelo seu desempenho, seu desdobramento. Praticamente, o grupo dos varões foi um fênix, estava surgiu das cinzas. E o Marcelo, junto com seus cooperadores, são vários, chegaram a esse ponto. Eu sei que não vai parar por aqui, porque grandes coisas o Senhor tem a fazer através desses varões. O que pudermos fazer para cooperar, Marcelo, conte conosco. Feliz também de ver o Joãozinho e a Vânia. Irmãos, é uma honra para a igreja ter esses combatentes aqui conosco hoje também, Se a igreja fosse um grupo militar, os missionários seriam o top. Agora o Joãozinho não vai botar a faca na caveira, João? Ali é Jesus nos necessitados. Mas é um prazer ter vocês aqui conosco. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês, Rosana, Berenice, seus esposos Jardim, e outros missionários, não só ali na África, na Venezuela, mas na todo mundo, Deus possa abençoar. Feliz também de ver o nosso amado cantor Carlos de Oliveira. Meu início de fé foi muito marcante com a vida desse varão que cantava aqueles hinos na época dos congressos, como a destra na pistola, E vê-lo aqui pessoalmente é um prazer muito. Deus continue abençoando esse varão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em dois textos. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 ao 12. E depois, segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 10. Eu creio que desde sexta-feira a mensagem tem tomado assim, ela tem evoluído para um momento, sexta eu não estive aqui, mas ontem, quem não veio perdeu a grande bênção. Quem esteve, percebeu o arranjo que o Senhor fez, o arranjamento, a preparação da igreja para poder encontrar com o Senhor. Não é de qualquer maneira. As promessas do Senhor, elas são vivas, são eficazes, mas elas se farão verdade, se tornarão verdade na vida daqueles que são fiéis. E eu creio que hoje não será diferente. Eu creio que Deus tem uma outra faceta, tem uma outra perspectiva da sua palavra. Embora o tema seja varões, despertai-os, anunciai as boas novas de salvação, já chegar a última hora. Agora, por que é que nós temos que pregar essas boas novas? Qual é o objetivo principal de levarmos o conhecimento daqueles que não têm da vida, morte e ressurreição de Jesus? É para que eles possam também sentir, como nós estamos sentindo aqui nesta noite, a presença de Deus. Eu quero vos falar, um pouco tempo que me resta, sobre a presença de Deus. E eu escolhi esses dois textos, segundo Samuel 6, 12, 10 a 12, e depois, segundo Crônicas 5, 10, diz assim: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Geteu, quanto tempo? 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para si
cima da casa de Obed-edom a cidade de Davi com alegria. Segundo livro das Crônicas 5:10 diz assim: na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto ao Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Irmãos, não existe coisa mais maravilhosa do que a presença, ou poder sentir a presença de Deus. A presença de Deus, ela é para nós reconfortante. A presença de Deus para nós, ela nos traz alegria. A presença do Senhor também nos faz lembrar que nós temos um pacto com Ele. Coisa maravilhosa é a presença de Deus. Em Êxodo capítulo 33, lá no versículo 15, Deus já estava farto daquele povo reclamão, obstinado, de dura serviço, quanto mais desobediente. Deus tinha que cumprir o seu propósito na vida daquele povo. Ele disse: olha, Moisés, eu vou colocar vocês na terra prometida, mas eu não vou junto não, vou mandar o meu anjo com vocês, porque esse povo é um povo obstinado. Eu não vou junto para não passar o serol desse povo. Moisés então disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça passar deste lugar. E o Senhor disse: tá bom, Moisés, a minha presença estará contigo e eu te trarei descanso. A presença do Senhor nos traz descanso. Lá no capítulo 25 do mesmo livro do Êxodo, Deus tinha um propósito muito maior do que somente visitar o povo. Deus tinha um propósito não só de ficar visitando o povo de vez em quando. Deus queria estar inserido no meio do povo. Então Deus deu um projeto para Moisés, e nesse projeto estava fazendo um tabernáculo. Era uma tenda que tinha 3 seções. Tinha um pátio, no meio desse pátio tinha uma cabana, uma tenda, tipo uma tenda dessa de camping grande, e essa tenda era dividida em 2 partes. O pátio era o lugar onde fazia o sacrifício, onde tinha ali um altar de sacrifício. Havia também uma bacia onde os sacerdotes se lavavam após ministrarem naquele altar. Entrando na tenda, no primeiro lugar chamado lugar santo, e mais secretamente um lugar, terceiro véu, passado por terceiro véu, era chamado lugar santo dos santos. Deus então determinou que se construísse esse tabernáculo. E a primeira peça que Deus manda construir é uma peça chamada Arca do Concerto. Essa arca, ela representaria tipologicamente falando, era um símbolo somente da presença de Deus. Não que Deus fosse a arca, mas enquanto a arca estivesse no meio do povo, era um sinal de que Deus estava presente no meio deles. Bem, a primeira peça então que Deus manda se construir, não foi interessante que não foram aquelas partes periféricas, as partes mais exteriores do tabernáculo. Deus não mandou fazer tenda, Deus não mandou fazer altar de sacrifício, que tinha uma simbologia bonita que representa o sacrifício de Jesus. Deus não mandou fazer aquela bacia de água que representa o batismo do crente. Não, a primeira peça que Deus mandou fazer foi aquela peça que ninguém veria. Era aquela peça que ficaria no lugar oculto, secreto. E essa peça era a arca. Essa arca ela tinha mais ou menos 1,20 m de comprimento, por 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Era uma caixa, por cima dela ela tinha uma tampa de madeira, ela era toda de madeira forrada de ouro. Por cima tinha 2 querubins com as asas apontando um para o outro. E dentro dessa arca era colocado, para memorial de Israel, uma cumbuca de ouro cheia do maná, que era o alimento que Deus sustentou o povo no deserto durante 40 anos. Tinha uma vara de Arão, chamada vara de Arão, que floresceu, mesmo sendo cortada, que representava o ministério frutífero de Arão. E tinha também as 2 tábuas da lei. Então Deus primeiro mandou construir exatamente
ficava em um lugar onde ninguém via. Trazendo para os nossos dias, irmãos, às vezes nós pregamos o Evangelho, a ordem é essa aí, de despertar varões, anunciar as boas novas de salvação, que já chegada a última hora, e nós ficamos preocupados quando pregamos e não vemos um resultado imediato da nossa pregação, ou do nosso evangelismo, e só lá na frente nós vamos ver o resultado. Alguns até um pouco mais cedo, outros tardiamente. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, não fique preocupado com a aparência, porque a primeira peça que Deus mandou fazer estava exatamente no lugar secreto, e Deus trabalha exatamente no lugar onde a gente não vê, é no secreto. Quando Deus fala com o homem, Ele não procura mudar o seu exterior primeiramente, porque não adianta nada mudar o exterior do homem se o interior continua da mesma maneira. Para Deus fazer a obra na vida do homem, para que o homem possa começar a sentir a sua gloriosa presença, Deus tem que começar a transformar de dentro para fora. E eu tenho certeza que se você entrou aqui sem essa arca, que é a presença de Deus, que não é outra pessoa senão Jesus, você vai sair daqui com ela nesta noite em nome de Jesus. Outra coisa que me chama a atenção, caro amado irmão, é que lá onde ficava a arca do concerto, lá não tinha luz, lá não tinha janela, lá não tinha holofote. Quem quer sentir a presença de Deus não pode se satisfazer com holofote, porque lá no lugar secreto não tem luz, lá não tinha som de nada, lá só havia o silêncio e a escuridão. É no meio do silêncio, é no meio das densas trevas que o Senhor fala conosco. É no meio de uma circunstância que a gente pensa que não vai ter solução, que Deus vai manifestar a sua glória sobre a nossa vida. Outra coisa, não era qualquer um que poderia entrar no lugar onde estava a arca. Não. Havia um homem chamado sumo sacerdote, que esse homem entrava somente uma vez por ano. E ele tinha que primeiro santificar a si mesmo, fazer sacrifício por si mesmo, para depois oferecer sacrifício por toda a nação. Ele pegava sangue de cordeiro e levava nas suas mãos, e era amarrado uma cinta, um cabo na sua cintura, e ela ia pagando aquela cordinha, para que se caso ele morresse lá dentro, se alguém entrasse, morreria fulminado. Só faziam puxá-lo de dentro. Bom, na Bíblia não tem nenhum relato de alguém tenha morrido lá dentro, porque eles vigiavam nesse aspecto. Mas não era qualquer um que entrava neste lugar, precisava ser homem separado. E no santo lugar, irmãos, quando aquele homem entrava, a Bíblia diz que a Shekinah de Deus descia e a glória do Senhor tomava aquele lugar, e Deus recebia aquela oferta como cheiro agradável. Deus então falou para Moisés: você vai fazer essa arca, Moisés. E por muito tempo carregava essa arca, e essa arca então representava Moisés. Se a arca está, Deus está. Mas se a arca não está presente, Deus não está presente. Se a arca está presente, Deus está presente. Bem, irmãos, o tempo passou, não é? Vemos que chegamos na época dos juízes. Israel já tinha entrado na terra prometida, e chegamos na época dos juízes. Foi uma época de crise espiritual, onde Israel pecava, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, eles tinham vitória, daqui a pouco eles pecavam de novo, Deus dava vitória através de um juiz, eles pecavam de novo. É como hoje, né? O camarada está na igreja, amanhã está adulterando, amanhã está na igreja de novo, depois está roubando, e está na igreja, e está roubando, e está fazendo coisa errada. É aquela instabilidade espiritual. Está falando línguas hoje, amanhã está falando palavrão. Mas a Bíblia diz que houve uma guerra por causa dessa crise. E onde estava a arca? Essa arca era cuidada por um homem, um sumo sacerdote chamado Eli. E esse homem tinha 2 filhos.
E esses filhos eram abomináveis, eram sacerdotes. Eles tinham que oferecer uma parte do sacrifício a Deus, e pela lei eles poderiam participar de algumas partes queimadas, cozidas daquela carne. Só que eles tinham perdido tanto o temor do Senhor, que eles comiam a carne do jeito que estava e abusavam, se prostituíam na porta do tabernáculo. Olha só, homens de Deus, hein? E a Bíblia diz que Deus então manda um profeta na casa desse Eli e diz: olha, eu tinha uma promessa na sua família, mas por causa da sua vista grossa com as coisas erradas que os seus filhos estão fazendo, eu vou dar a última forma do que eu falei com você. Eu vou levantar outro e você vai ficar míngua e não vai ter solução para você. E tem mais: por causa da abominação dos seus filhos, eu vou matá-los. E houve uma época de guerra com os filisteus. E há um perigo, irmãos, quando a gente começa a mistificar as coisas de Deus. Essa cadeira é santa, o anjo de cima, o púlpito, o lugar sagrado. A gente pega a palavra sagrada, mas ele é um púlpito, somente. O lugar que nós devemos vigiar para falar o que nós estamos falando aqui. Mas o que Israel fez? Foram em guerra com os filisteus, e a Bíblia diz que, como Deus não estava mais com eles, houve uma grande carnificina e morreram 4.000 nessa batalha. Aí, aqueles anciãos que tinham uma responsabilidade espiritual sobre o povo se lembraram: nós perdemos porque nós não trouxemos a arca, a presença de Deus. Vai lá buscar a arca lá onde ela está, lá em cima, e você vai ver que Deus vai ser conosco. Nós somos derrotados porque a arca não está conosco. Trouxeram a arca. Os inimigos estão ouvindo de longe, que a Bíblia diz que quando a arca chegou, foi um grande clamor, uma gritaria, que os filisteus disseram: epa, eu acho que o Deus de Israel desceu à terra, porque é grande o estrondo, ai de nós. E foi grande a festa que fizeram. Irmãos, a arca não é patuá, a arca não é amuleto. Existem muitas pessoas que usam Bíblia como amuleto. Não é a arca, mas é a Bíblia. Fica lá no Salmo 91 a vida inteira. Ele é incapaz de ler um versículo, mas usa aquilo como patuá. Alguns vão expulsar demônio mostrando Bíblia para o endemoniado. Demônio não tem medo de Bíblia. O que demônio tem medo é de crente cheio do Espírito Santo de Deus. O que demônio estremece é com crente cheio da presença de Deus. Isso que tem medo. Tragam a arca, agora vai, vamos para a batalha. Ei! Sabe o que aconteceu? Na primeira morreram 4.000, agora morreram 30.000. Pior, Marcelo, roubaram a arca. Ai meu Deus, roubaram a presença de Deus. E nessa batalha morreram os 2 filhos de Eli. Aí o mensageiro sai desesperado, volta lá para Síria e diz: gente, perdemos, roubaram a arca. A Bíblia diz que está lá o sumo sacerdote, gordo, cego, deitado, e chega lá o camarada para dar notícia: olha, tem uma notícia para dar, Eli. Fala, meu filho, eu tenho notícias ruins para trazer para você. Fala. Olha, perdemos a batalha. E aí, tudo bem. Tem mais, Eli, seus filhos morreram. Ai. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, falou Eli. E a arca? Roubaram. A Bíblia diz que ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Na mesma hora, a esposa de um dos filhos de Eli estava dentro da luz. O filho estava nascendo, a mulher, antes de morrer, porque ela morreu depois do parto, falou assim: olha, seu marido morreu na guerra e nasceu a criança. Como se chamará a criança? Ela disse: bota o nome de Icabode, ou seja, foi-se a glória do Senhor, e a mulher morreu.
escute aqui, você que entrou aqui nessa noite, se a glória do Senhor foi embora da sua vida, hoje é dia da glória de Deus voltar. Se a arca do Senhor, você não sabe mais onde ela foi parar, hoje o Senhor vai te dar de volta essa arca. Aleluia. Eles achavam que o poder estava na arca. Eles achavam que o simples fato de serem portadores de um móvel lhes daria vitória. Irmão, carregar a Bíblia não dá vitória, não traz milagre. Só dizer que é crente não traz milagre. Só cantar, pregar. Ai, aquela história, eu canto, prego, a minha vida está um lixo, mas eu canto, prego, a agenda está cheia, está tudo bem. Não está bem não, porque o milagre só acontece se houver obediência. Não transforme maldição em bênção. A arca é bênção para nós, mas quando passa para o outro lado vira maldição. Sabe o que aconteceu? Então, os filisteus, ganhamos a arca. Eles achavam que tinham, com esse fato de pegar a arca, o móvel, estavam com a posse do Deus de Israel. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a arca e colocaram no templo do Deus Dagon. O Deus Dagon era um Deus metade homem e metade peixe, porque eles eram povos do mar. E a Bíblia diz que quando eles colocaram a arca, botaram a arca do lado do Deus Dagon. Só que a minha Bíblia diz que o nosso Deus não dá glória dele para ninguém. Embora Deus não fosse a arca, mas ele estava representado na arca. Eles botaram a arca junto do Deus Dagon. No outro dia, quando chegaram, está Dagon assim, com a cara caída no chão, no pé da arca. Mas o que aconteceu? Será que vocês não colocaram direito essa estátua aqui? Vamos colocar direito, bota agora da mão de novo aí. Vamos aí, bota aí direitinho aqui da arca, tá bom? Fecha aí, amanhã a gente volta. Chegaram no outro dia, agora está Dagon caído, com a cabeça quebrada, cortada e as duas mãos quebradas. Eu sou o Senhor, vosso Deus, e fora de mim não há outro. Diante de Deus, irmãos, todos têm que se prostrar. Filisteus. Era uma tal de praga de rato e tumores. E a Bíblia diz que o clamor daquele povo chegou até o céu. Ai! Era hemorroidas. A Bíblia diz isso. Que desespero! E provavelmente estava associado com essa doença. Eles achavam que tinha alguma coisa de rato, peste bubônica. O que é bênção para você pode não ser bênção para o outro. As coisas que nós consagramos na casa do Senhor são para ser usadas aqui. Instrumento da casa do Senhor não é para usar em carnaval. Talentos que Deus te deu não é para cantar música e dizer que é pagodinho. Aleluia. Talentos que estão sendo negociados em troca de 5 minutos ou 15 minutos de holofote. Mas se você quer sentir a presença de Deus, aprenda nessa noite que na presença de Deus não tem luz, não tem holofote, não tem aplausos, tem sim muita lágrima, muito choro, muita dor. Chegam os sábios, os reis da cidade, lá, os governadores da cidade. Gente, vamos mandar essa aqui embora que está sendo praga desde o dia que chegou. Aí chamaram alguns sabios lá. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: o que está trazendo de mal essa arca aí? É praga de rato e hemorroida. Então vamos fazer o seguinte: pega essa arca, faz um carro novo, bota em cima do carro novo, pega 2 bois e vamos fazer um propósito aqui. Nós vamos botar os bois na estrada. Se eles forem seguindo até lá onde estão os israelitas, é porque Deus está nesse negócio.
As duas vacas, eram duas vacas que estavam amamentando. Uma vaca não abandona o seu filhote, né? Não é a mãe que abandona, nem o animal abandona. Então eles fizeram uma prova com Deus. Se essas vacas que estão amamentando voltarem para ficar com os bezerros, não é Deus. Agora, se elas forem embora direto, Deus está nesse negócio. Eles esconderam o bezerro, botaram a arca em cima do carro novo e, acompanhando a arca, fizeram uma caixinha, e nessa caixinha botaram 5 esculturas de hemorroida e 5 esculturas de rato, de ouro. Irmãos, quando a arca passa para o lado de lá, para pessoas que não têm compromisso, e essa arca volta, ela sempre volta com alguma coisa a mais. Quando as coisas de Deus são compartilhadas com pessoas que não têm promessas, não têm temor de Deus, o retorno vem sempre com novidade. E é interessante que existem até alguns crentes que dizem: mas lá está dando certo, olha lá, olha, tem um brilho, tem até brilho de ouro, tem brilho de ouro, realmente, aquelas esculturinhas que fizeram, era de ouro, só que era rato e hemorroida. Tem até uma glória, mas é maldição. E botaram em cima dos carros novos, e aquelas duas vacas foram gemendo, mugindo, nem olharam para trás e chegaram a um lugar chamado Bet-Semes. Escuta, Bet-Semes era uma das 48 cidades onde moravam os levitas. Quem eram os levitas? Eram os homens que tinham responsabilidade espiritual entre os judeus. E esses homens que conheciam a lei, conheciam todo o trâmite da lei, como que seria tratar a arca, enfim, eles viram a arca chegando e as vacas mugindo, tiraram a arca de cima do carro novo, botaram em cima de uma pedra, fizeram sacrifício com aquelas vacas. Aí os espertos foram e abriram a arca e olharam o que tinha dentro, irmãos. Não podia. Morreram mais 70. Eu aprendo com essas vacas também aqui, que os filhos de Eli não souberam voltar para o caminho certo, mas vacas inexperientes voltaram para levar a glória de volta. Que coisa, não é, irmãos? Às vezes pessoas que têm tarimba, pessoas que estão preparadas, pessoas que a gente espera que possam nos trazer a glória de volta, não trazem, mas Deus usa exatamente os inexperientes para trazer a glória de volta. Se você se sente uma pessoa inexperiente, se alegre, porque é dos inexperientes que o Senhor gosta, e é através de você que a glória do Senhor vai ser trazida de volta. Mas eu não sei nem falar, é desse igual que o Senhor gosta. E morreram 70. Que tragédia, que engraçado, né, irmãos? As maiores aberrações às vezes acontecem no meio da classe sacerdotal. Homens que sabiam que não podiam olhar dentro e olharam. E segundo o segundo texto que nós acabamos de ler aqui, Crônicas, talvez, alguns estudiosos dizem que talvez nesse dia que abriram a arca, foi o dia que sumiu a vara de Arão e a cumbuquinha com maná. Só deixaram as tábuas ali. As tábuas. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Tiraram o maná da arca e tiraram a vara de Arão, que representava o ministério frutífero. Se a palavra vai embora, irmãos, os frutos também vão. O maná representa o alimento. O alimento é aquilo que o Senhor está nos proporcionando uma vez mais nessa noite. Se não tiver alimento, irmãos, não tem fruto. Porque o que gera fruto em nós é essa alimentação da palavra. Só ficaram as tábuas da lei. Coisa terrível é o lugar onde só tem a tábua da lei. Igreja que só tem lei não vai para frente. Igreja que só tem norma. Igreja que só tem estatística.
quer que na nossa arca tenha a vara e o alimento. Se a palavra vai embora, tudo vai embora. Houve uma promoção geral. O que nós vamos fazer? Olha, está perigosa essa arca. Vamos fazer o seguinte: deixa na casa da Abinadab, deixa ali, até a gente resolver o que nós vamos fazer lá em Kiriat Jearim. Kiriat Jearim era mais ou menos um quinto dos infernos lá, lugar bem longe. É o buraco da onça aqui de São Gonçalo, um lugar mais longe que tem aqui. Cala a boca, meia-noite, né? Cova da onça. Deixa a arca lá. Ficou 20 anos na casa da Abinadab a arca. Sabe o que aconteceu durante esses 20 anos na casa da Abinadab, irmãos? Não aconteceu absolutamente nada. Aproveitando o embalo aqui, há quanto tempo já está a arca lá na tua casa, hein? Na tua vida? O que tem acontecido nesse tempo todo lá na sua casa, na arca? Obreiros, varões, há quanto tempo a arca está lá? O que tem acontecido nesse tempo, Abinadab? Abinadab significa meu pai é nobre. É nobre. E não acontece nada. Não mudou nada esses 20 anos. Sabe por que não mudou nada na casa da Abinadab, nem na vida dele? Porque ele se acostumou com a glória. Irmãos, não dá para se acostumar com a presença de Deus. A presença de Deus é uma coisa que nos move a acontecer coisa nova todo dia. Não dá para acostumar-se com a presença de Deus. A presença de Deus é aquele dinamo que nos dá ímpeto para pregar onde ninguém quer mais pregar, para ir lá onde o Estado Islâmico está acabando com todo mundo e você ser tomado, impostado, incorporado nesse espírito, nessa vontade e pregar em nome de Jesus. Não dá para se acostumar com a glória de Deus. Glória de Deus que a gente sente é continuar testificando o amor de Deus, mesmo quando todo mundo à nossa volta não está testificando mais. Sentir a presença de Deus é procurar ser a referência quando a gente não tem mais referência nenhuma para seguir. Não dá para se acostumar com a glória. E quanto mais a gente sente a presença de Deus, irmãos, mais a gente quer. Mas Davi então começa a reinar. Ele reinou 7 anos lá em Hebron. E ele pega e diz o seguinte: já chegou a hora da gente tirar a arca lá de Kiriat Jearim e trazer aqui para o centro de adoração, que é Jerusalém. A arca estava lá na periferia. Chegou o dia de Davi colocar a arca no centro. Irmãos, hoje é dia de você tirar Deus da periferia da sua vida e trazer Deus para o centro da sua vontade. Hoje é dia de você dar mais valor às coisas de Deus, não deixar os planos de Deus para terceiro plano, mas colocar Deus como primeiro plano para a sua vida. É hoje. Não faça como Abinadab, que 20 anos se passaram e nada aconteceu. O Senhor quer fazer coisa nova na sua vida, é hoje. Aleluia. Davi mandou trazer a arca. Traz a arca. Davi eufórico. Que bom. A arca de volta em Jerusalém. Não tem coisa melhor. Tá, Davi, como é que a gente vai trazer? Chama os sacerdotes? Não. Chama a dona? Não. Faz do mesmo jeito que os filisteus fizeram lá. Bota no carro de boi e traz assim mesmo. Aí pegaram lá da casa de Abinadab, porque já estava acostumado com a glória mesmo, né, irmão? Botaram a arca lá em cima do carro de boi. Carro novo, hein? As primícias para o Senhor, carro novo, botou boi, e está lá todo mundo se alegrando, passa no zap para todo mundo, aí vai ser festa! Então aquela euforia, e a Bíblia diz que no meio do caminho, irmãos, o boi tropeçou. O boi tropeçou, a carroça deu uma virada, e a arca que representa a presença de Deus estava caindo, a presença de Deus caindo. Aí Uzá, filho de Abinadab, esse menino já foi crescido, foi criado, fez essa arca todo dia, chegava na escola, jogava a mochila em cima, brincava de esconde-esconde atrás da arca, acostumou que agora era só mais uma oportunidade de explorar a presença de Deus. Sabe o que aconteceu, irmão?
Naquele dia, a água escorregou, o menino meteu a mão, usar, e caiu um raio do céu. Ele foi fulminado e Deus abriu um buraco na terra. Houve novamente uma comoção geral. Mas por que aconteceu isso? Porque nós escuta aqui, está chegando o dia de Deus começar a colocar as coisas no lugar. Se até hoje estão se acostumando com a glória, está chegando o momento de Deus começar a colocar as coisas em ordem. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus está voltando, já é a última hora, e nós não vamos subir de qualquer maneira, não. Não é qualquer igrejinha que o Senhor vai levar, mas é uma igreja santa, pura, imaculada, lavada no sangue de Jesus. É isso que ele vem buscar. Ah, que tristeza! Que boi malvado! E agora, o que a gente vai fazer? Não sei. Tem uma casinha ali. Quem é que mora ali? Ali mora um filisteu, um geteu, lá de Gate. O nome dele é escravo de Edom, Obed-Edom. Deixa lá. Depois a gente vai ver o que vamos fazer com essa arca aí. Porque agora eu estou muito emocionado. Eu não sei o que eu vou fazer. Irmãos, Davi achava que o que funcionou com os filisteus ia funcionar com o povo de Deus. São as duas coisas. O que funciona para nós, não funciona lá. E o que funciona lá, não funciona aqui. Se lá tem gospel night, aqui não funciona. Se lá tem balada gospel, aqui não funciona. Se lá tem test drive com namorado antes de casar, aqui não funciona. Se lá pode ser pastor do quarto ou quinto casamento, para a igreja santa imaculada não pode. Se lá você pode ser cantor, pregador, é um adulto, sabido de todo mundo, ainda é tratado com pão de ló, lá é assim. Na casa do Senhor, a verdadeira casa de Deus, não funciona. Não funciona. Mas pastor, vai encher a igreja, é uma estratégia. Não funciona. É carro novo, é bonito, tem inovação, mas vem sempre com uma caixinha com hemorroida e rato de ouro. Não funciona. Ah, pastor, está chegando agora junho. Vamos fazer uma festa junina gospel. Vamos fazer barraquinha de pesca, bolinha, igual na quermesse lá do Frei Damião. Aqui não funciona. Que pastor ignorante, isso é uma questão cultural do Brasil. Festa junina. Ora, se a festa coloca alguma entidade entre eu e meu Deus, isso não é cultura, isso é festa profana, isso Deus não se agrada. Chegaram então na casa do Obed-Edom. Havia uma maneira correta de carregar essa arca. Deus determinou que se fizesse 2 varas de ouro, de madeira coberta de ouro. E uma família da tribo de Levi chamada Coate tinha que carregar aqui, ó. As coisas de Deus, irmãos, são carregadas no ombro. É machucando, entendeu? Negócio de botar em carroça não vai não. É aqui, ó. Você quer sentir a glória de Deus? Quem quer sentir a glória de Deus? Então se prepara para escolar teu ombrinho, tá, meu? Se prepara. Você pode não ter a força de um boi que estava lá no carro novo. Você se sente uma varinha, mas você é recoberto de ouro na presença de Deus, da glória de Deus que está sobre a sua vida. A água então ficou lá na casa do Obed-Edom. Diferentemente de Abinadab, que ficaram 20 anos lá na casa dele, a água, na casa do Obed-Edom ficou 3 meses. Só que o tratamento do Obed-Edom com a arca era diferente. E
manhã ele acordava, Moisés, ele: Senhor, eu sei que tu não está nessa arca, mas glorificado seja o teu santo nome para todos sempre, porque tu está sendo representado nessa arca. Santo, santo, santo é o teu nome. Aí chegava meio-dia antes do almoço, não sei, está dando vontade de me falar alguma coisa de novo na frente da arca. Senhor, glorificado seja o teu santo nome, o teu nome é santo, santo, é santo. Aí chegava na parte da tarde, quanto mais eu vou lá e falar com Deus, mais eu sinto um negócio gostoso. Senhor, como é bom sentir a tua presença aqui na minha casa. Um escravo de Edom e fui escolhido, mas eu glorifico o teu nome, porque o teu nome é santo, é santo, é santo. Aí os filhos dele chegaram de manhã brincando em volta da arca. Não, sai daí, porque esse lugar aqui é santo, é santo. Sai de perto, mulher, dá uma espanada aqui, porque essa arca aqui representa a presença de Deus. Como é bom, a minha casa está sendo visitada pelo Senhor. E a Bíblia diz que foram 3 meses na casa de Obed-Edom, na casa do escravo de Edom, e tudo que ele tinha, Deus prosperou. Irmão, eu creio que nesses 3 meses, se tinha canceroso lá, foi curado. Se tinha paralítico, foi curado. A Bíblia diz que em tudo prosperou. Se tinha lá uma vaquinha, uma cabritinha que não dava luz na cela, a bichinha virou a boa parideira, porque a porta do Senhor estava lá. Tu está entendendo? Você vai sair daqui hoje sem a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Que diferença do filho do nobre e do escravo de Edom, né, irmãos? Mas isso daqui, a bênção sobre Obed-Edom não terminou, não. Chegou aos mensageiros de Davi e disseram: não, primeiro foi avisar, Davi, tu não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo? Lembra aquela casinha lá na choupana que nós deixamos a arca lá estacionada lá por um tempo, já faz 3 meses? Obed-Edom, rapaz, tu não sabe o que está acontecendo. O homem está prosperando. Deus é na vida daquele homem. Diga para ele que a mamata acabou, porque a arca vai ser trazida para cá. Aí foram lá, Obed-Edom, é o seguinte: a tua mamata acabou. Por quê? A arca vai ser levada para Jerusalém. A Bíblia não diz. Diz a sequência, não diz o que eu vou falar agora. Mas eu creio que ele reuniu a família e disse o seguinte: olha, a arca vai ser levada. E por 3 meses nós experimentamos o que é ter a presença de Deus na nossa vida. Então eu, como patriarca, resolvo: aonde a arca for, nós vamos. E a Bíblia diz que largou a casa, lavou tudo e acompanhou a arca. E escute aqui o que aconteceu com o escravo de Edom. 1 Crônicas 13:14. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob o cuidado da família de Obed-Edom e a sua própria casa. E Yahvé abençoou a família de Obed-Edom e fez prosperar toda a sua prosperidade. Escute a sequência. Diz lá, 1 Crônicas 15:24, a primeira coisa que Obed-Edom se transforma quando vai para Jerusalém é porteiro da tenda, onde estava lá. Irmãos, quem tem encontro com Deus, ele não se conforma de ficar longe da arca, ele quer sempre um pouquinho mais. Logo em seguida, sabe o que aconteceu? Davi mandou Asaf montar uma bandinha, uma banda. Sabe quem estava tocando harpa e pífaro? Obed-Edom, irmão. Esse camarada é bom, hein? 2 Crônica, 1 Crônica 15:24. Não suficiente. Lá em 1 Crônicas 14:24, olha só como aqueles que vão se aproximando de Deus, Deus vai honrando. Primeiro era guardador da porta do templo, da tenda. Agora ele passou a ser um músico na casa do Senhor. Agora ele foi promovido. 1 Crônicas 14:24, Obed-Edom é promovido a guardador da arca. Que coisa maravilhosa, irmão! Mas será que acabou aí? Não acabou não. Davi então falou o seguinte: Azar, eu estou vendo que a tua banquinha acabou, mas eu quero agora os melhores músicos. A nada, a elite, eu quero
amor, não. Se Obed-edom foi longe. A Bíblia diz, 1 Crônicas 16, 37, 38. Davi tinha muitas riquezas para ser cuidado. Segundo os estudiosos a valores de hoje, os valores em ouro, prata, bens que Davi tinha, tanto é que esses bens foram utilizados para fazer o templo, se fosse no dinheiro de hoje, daria mais ou menos 3 bilhões de dólares. Adivinha não, porque crente não adivinha, vai entrar no céu. Me diga aí, quem é que estava tomando conta de todo o tesouro? Obed-edom e seus 62 descendentes. Irmãos, quando a gente escolhe estar com a presença de Deus, o Senhor não faz somente a gente prosperar, mas toda a nossa família. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! O Senhor é aquele que nos tira do loucuro e nos faz se assentar com os príncipes. Eu não sei se você entrou aqui hoje, você está acostumado com a presença de Deus, com a glória de Deus. Quem te viu assentado lá na estradinha poeirenta, lá de Quiriat-Jearim, vai te ver, irmãos, como guardador da presença de Deus. Aqueles que estavam lá na periferia da existência humana, esquecidos, desvalidos, depois que tiveram encontro com a arca, olha, gente, essa casa aqui é herança, mas a maior herança é poder seguir essa arca, porque sem a presença de Deus eu não sou mais nada. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer mudar a sua vida. Você tem colocado Deus como terceiro plano, talvez, mas o Senhor quer ser o centro da sua vida. Eu não sei se você é um filho de nobre, eu não sei se você é contado como um escravo de Edom. É verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas o que Deus procura mesmo, irmãos, são corações dispostos a receber. Nada mais é importante para o Obed-edom do que seguir a arca. Sabe quem é a arca? A arca é Jesus. Talvez, irmãos, quando o empregado de Davi foi lá, o soldado, olha, acabou a mamata, vai embora. Se existisse roubando os 8, Obed-edom citaria: o que me separará do amor de Cristo? Será a perseguição, a nudez, a tribulação, a fome? Porque como ovelhas somos entregues à morte todo dia, como ovelhas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque sou certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem os principados, nem as potestades, nem criatura alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que pode separar você da presença de Deus? Nada. Eu queria convidar você que entrou aqui nessa noite, de alguma maneira se encaixou nessa mensagem e entende que precisa se aproximar mais de Deus. Eu não sou digno de estar pregando aqui nessa noite, não sou, mas é por misericórdia e graça de Deus, e essa misericórdia e graça eu compartilho com você. O Senhor vai te dar mais uma chance. Você precisa de uma oração. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Eu quero orar para você. Eu venho.
Senhor quer te dar mais uma chance. Vem. Saia da periferia dessa noite e venha para o centro da vontade de Deus. Nada mais era importante para o Benemon do que estar numa área. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por esses 3 dias que demos, meu Deus. Varões, despertai-vos. E anunciai as boas novas de salvação, porque já é chegada a última hora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelas vidas que vieram aqui nesta noite. Os que estão nos ouvindo, nos assistindo na internet. Eu sei que Deus está falando com você, minha filha, meu filho que está me ouvindo aí na internet. Tem solução para o teu problema. A tua solução é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aceite a Jesus como teu seu único e suficiente Salvador. Ele é a arca da presença de Deus sobre a nossa vida. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus? Quando eu entrei aqui hoje, eu estou desde o início sentindo uma coisa gostosa. Essa coisa gostosa é a presença de Deus. Você que não quer entregar sua vida para Jesus hoje, vem aqui em nome de Jesus. Tem alguém? Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que tu fizeste em nosso meio. Abençoa esses nossos irmãos que estão aqui à frente. Tu sabes das tuas necessidades. Senhor, se não tiver palavra na arca, Senhor, e não tiver a vara, não adianta. E te louvamos porque tu tens colocado palavra na nossa arca todos os dias. E podemos contemplar os frutos, Senhor. E tu continues abençoando esta igreja, nosso pastor Adilson, dando sabedoria e graça a ele, aos teimosos, aos cooperadores, aos nossos varões, às nossas irmãs, nossas crianças, escola bíblica dominical. Colocamos tudo diante de ti. E que o teu nome seja glorificado para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Leva essa palavra no coração. Saber que Deus tem sempre algo mais para vocês. Amém? Deus abençoe. Nós podemos ir. Nós queremos agradecer ao pastor pela ajuda que nos deu para a realização desta família. Se convocar todos para estar aqui terça-feira, conjunto de varões, esteja toda aqui terça-feira, pois o pastor tem palavra para cada um de nós. Também a oração, pela manhã, nós temos aqui um trabalho muito bom de oração. Então, vocês estão convidados a estar conosco. Agradecemos a todos, em nome de Jesus. Pai querido, somos gratos a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos que temos recebido durante esses 3 dias. 3 dias de encontro. Pai querido, a Tua palavra aplicada aos nossos corações, os hinos que foram entoados, ó Deus, a Ti. Continua abençoando esse departamento de varões, o Teu servo pastor Melo, o Teu servo Marcelo. Pai querido, que continuemos, ó Deus, Te louvando, dedicando a nossa vida a Ti. Agora despede a Tua igreja, Senhor, leva-nos em paz, dá-nos uma noite tranquila, Senhor, um amanhecer de alegria, sempre na esperança da volta de Jesus Cristo. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E assim que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
e as doces e consoladoras promessas do Santo Espírito sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. Cumprimente o voo com a paz do Senhor.